Boas-vindas ao nosso mergulho de hoje, o tema 89, a ilusão da fama e do status através das lentes do estoicismo. Vamos entrar direto no assunto e explorar a perspectiva dos pensadores clássicos sobre um problema que, olha, é extremamente moderno, que é aquela busca exaustiva por fama e por um lugar de destaque na sociedade. A gente vive numa era em que a aprovação pública parece ser a moeda mais valiosa de todas, né? Mas a filosofia antiga oferece um caminho completamente diferente e muito, muito mais libertador. Por que o ser humano persegue de forma tão incansável o aplauso de pessoas que, na maioria das vezes, nem conhece? Na era das curtidas, das visualizações, daquela corrida infinita para acumular seguidores, é muito fácil cair na armadilha de achar que a verdadeira felicidade exige um status social altíssimo e a admiração constante do mundo. Quase desde o berço, ensinam pra gente que ter sucesso é ser reconhecido e validado o tempo todo. Só que o estoicismo traz uma visão radicalmente oposta. Ele sugere que essa busca não é só perda de tempo, mas faz um estrago enorme na nossa própria tranquilidade. E tem uma reflexão fantástica do imperador romano Marco Aurélio que ilustra isso muito bem. Ele lembra que quem vive obcecado em deixar um legado, em alcançar a tal da fama póstuma, esquece rapidinho de um detalhe óbvio. As pessoas que vão lembrar de nós também vão morrer em breve. A fama, no fundo, é uma grande ilusão coletiva. É tão frágil e passageira quanto a chama de uma vela, sabe? Aquela chama que vai passando de mão em mão, aí treme com qualquer ventinho, derrete e, inevitavelmente, apaga. Passar a vida inteira se desgastando só para ser lembrado no futuro por estranhos é, no mínimo, um pouco irracional. Então a gente tem um contraste gigantesco aqui. De um lado, a visão padrão da nossa sociedade, que jura de pé junto que status traz felicidade e sucesso na certa. Do outro, o belo banho de realidade dos estoicos. O status, na verdade, dá às outras pessoas um poder absurdo sobre as nossas vidas e, no meio do processo, destrói a nossa paz. Enquanto a multidão acha que a fama é o prêmio máximo, os estoicos enxergam ela como uma força que a gente não tem como controlar. Condicionar a alegria ao que os outros dizem é o mesmo que entregar de bandeja as chaves da nossa sanidade mental. Seção 1. O preço da aprovação. E para entender exatamente o tamanho do perigo que mora nessa busca incessante, a gente precisa olhar para a transação invisível que rola na tentativa de ganhar aprovação social. O filósofo Epicteto usava a metáfora de um grande banquete. Pensem nisso como a tentativa desesperada de conseguir entrar na área VIP mais exclusiva de um evento. Para entrar nesse grupo de elite, tem 3 passos bem duros. Primeiro, a gente tem que bajular o anfitrião. Segundo, a gente acaba abrindo mão da própria liberdade e autenticidade só para agradar quem já está lá dentro. E só depois de engolir tudo isso é que vem o cobiçado convite. Querer o convite sem pagar o preço é pura ilusão. Mas a realidade é que a inclusão artificial quase sempre custa a liberdade de sermos quem a gente realmente é. Mas o sucesso verdadeiro, ou a famosa eudaimonia dos gregos, funciona de um jeito bem diferente. A palavra mistura eu, que significa bom, e daimon, que é a nossa centelha interior. O sucesso autêntico, de verdade, é estar em paz com esse espírito, vivendo em harmonia com a nossa melhor versão. É sobre fechar a lacuna, o abismo, entre quem a gente é, hoje, e quem a gente tem potencial para ser. É um alinhamento 100% interno. Não depende de aplausos, não depende de palco e nem de validação de fora. Porque, olha, correr atrás de aprovação externa tem custos altos demais. Obriga a gente a adotar os valores dos outros. Valores que muitas vezes são vazios e superficiais só para se encaixar num grupo. A gente entra num ciclo exaustivo de mendigar validação. E para piorar, essa corrida por status é o caminho mais rápido para a frustração. Ela atrai inveja e o ressentimento de quem socialmente teve menos sucesso e, ao mesmo tempo, planta na nossa mente uma inveja amarga da galera que tem ainda mais status do que a gente. É a receita perfeita para viver estressado. Seção 2. A escravidão ao status. Essa necessidade doentia de atenção não demora muito para virar o que os antigos filósofos chamavam de uma escravidão psicológica profunda. Epicteto foi cirúrgico nisso. Ao colocar a fama e a aprovação como objetivo principal, a gente entrega o controle remoto do nosso bem-estar na mão de estranhos super imprevisíveis. Nós é que amarramos as correntes nos nossos próprios pés. A gente perde a liberdade de simplesmente agradar a nós mesmos, porque de repente, cada atitude e cada passo passa a ser calculado, ensaiado e editado, com medo de perder aquele favoritismo frágil do público. E tem um efeito colateral ainda mais sutil e perigoso.
o refinamento excessivo. É acabar se tornando um conhecer, mas no pior sentido possível da palavra. Essa busca eterna por símbolos de status cada vez mais caros vai destruindo a nossa capacidade de curtir as coisas mais simples e acessíveis da vida. Quando a gente acostuma exigir única e exclusivamente o melhor, a magia se perde. Fica impossível sentir alegria num prato simples de comida, vestindo uma roupa surrada confortável ou no momento barato e comum do dia a dia. Ironicamente, o luxo não traz mais felicidade. Ele só deixa a felicidade muito, mas muito mais cara e difícil de alcançar. Agora, a gente precisa ser justo também. É importante reconhecer que isso é um piloto automático evolutivo. Nossos cérebros foram moldados por milhares de anos de evolução para querer a aceitação da tribo e para doer, fisicamente até, quando vem um insulto ou rejeição. Era assim que os nossos ancestrais sobreviviam no bando. Mas o grande ensinamento libertador do estoicismo é que, embora essa seja a nossa configuração de fábrica, o nosso intelecto pode ser treinado diariamente para desativar esse piloto automático primitivo. A gente não precisa ser refém da biloria. Seção 3. O foco no controle. Para quebrar essas correntes evolutivas de vez, o foco da vida precisa mudar drasticamente para aquilo que está de fato sob o nosso controle absoluto. Uma ótima forma de organizar isso é usar a triagem estoica. Essa ferramenta mental deixa claríssimo que a opinião dos outros, os cochichos, tudo isso é incontrolável. As roupas que a gente escolhe vestir para tentar impressionar alguém são apenas parcialmente controláveis, porque no fim do dia o julgamento continua sendo da outra pessoa. Mas e o que é totalmente controlável? O nosso próprio caráter e a nossa capacidade de manter a lucidez e a calma diante de críticas. É só aí, apenas nesse espaço, que vale a pena depositar a nossa energia. Isso nos leva a uma distinção maravilhosa. No estoicismo, coisas como riqueza em excesso, fama estratosférica e a nossa reputação são classificadas apenas como coisas indiferentes. Ou seja, sozinhas, elas não tornam ninguém uma pessoa boa ou ruim. O verdadeiro valor de um ser humano está no caráter, na paciência no meio do caos, na coragem e no uso da razão. A fama até pode aparecer como consequência de fazer um bom trabalho, mas jamais deveria virar a meta principal da vida. Essa busca incansável para chegar no nosso ideal de caráter era chamada pelos antigos de viver com arete, a excelência suprema. Fechar aquela lacuna entre quem a gente é hoje e quem a gente tem potencial para vir a ser, focando em alcançar a nossa melhor versão no momento presente. Isso é a própria recompensa. O mais incrível desse processo de autoaperfeiçoamento é que ele não exige aplauso, não precisa de nenhuma curtida e muito menos de plateia. O verdadeiro sucesso mora no esforço silencioso do dia a dia. Seção 4. A prática da indiferença. Sabendo de toda essa teoria genial, a pergunta que fica é: como treinar a mente na prática para desapegar da opinião alheia no meio da correria do mundo atual? O Romano Catão tinha um método fascinante de desconforto intencional. Ele olhava quais eram as maiores tendências de moda lá em Roma e fazia questão de sair na rua usando as roupas mais fora de moda e escuras possíveis. Era basicamente o equivalente hoje a ir para um evento de gala usando um chinelo gasto e camisa amarrotada. E ele não fazia isso para virar o diferentão ou o excêntrico. Ele provocava aqueles olhares de desdém de propósito só para dominar, a duras penas, a arte de ignorar a opinião superficial das pessoas. Ele treinava o cérebro para ter vergonha só de atitudes ruins e nunca de pedaços de tecido. Trazendo para nossa realidade de hoje, uma ótima pedida é adotar o estoicismo furtivo. Não precisa postar nas redes sociais um textão anunciando que a partir de agora a vida mudou. É só adotar estratégias práticas de forma invisível. Manter um perfil discreto e tranquilo, segurar aquele impulso de ficar se gabando sobre as melhorias pessoais, simplificar as roupas e as escolhas do dia a dia sem fazer alarde e, claro, cortar a fofoca inútil e o consumo tóxico de notícias ruins que só drenam a nossa energia. E como um grande truque de proteção mental, começar a enxergar quem tenta ofender ou diminuir a gente, não como uma grande ameaça, mas sim como crianças grandes e mal-humoradas que ainda não aprenderam a lidar com o próprio mundo interno. Quando vier aquela vontade incontrolável de proteger o status, ou a raiva imediata de um insulto bater na porta da mente, vale a pena lembrar daquela pausa cirúrgica ensinada por Epicteto. Espera um pouquinho. Impressão. Deixa eu ver quem você é e do que você é uma impressão. Deixa eu te colocar à prova. Dá uma pausa, respirar antes de reagir. Isso impede respostas impulsivas e desastrosas. Essa simples pausa, por menor que seja, devolve na mesma hora o volante do cérebro para a gente, derrubando a tirania dos instintos. É fundamental entender que a nossa atenção diária é um recurso limitadíssimo e a gente nunca consegue recuperar depois que gasta. O jeito mais inteligente de usar essa conta bancária de atenção seria investir algo como 50% no cultivo do nosso próprio caráter e das virtudes internas. Pelo menos uns 40% deveriam ir para o bem comum, sendo útil na sociedade e ajudando as pessoas ao redor.
E a preocupação com a fama e a imagem pública? Sendo muito generoso, não deveria passar dos 10%. Jogar balde de energia fora, perdendo noites de sono, se corroendo pelo que os outros pensam da gente, é literalmente pegar o pedaço mais precioso da vida e jogar direto na lata do lixo. E para amarrar a nossa explicação de hoje, fica um convite para uma reflexão muito franca. Será que, no fim das contas, realmente vale a pena sacrificar a nossa paz e a nossa liberdade emocional para ganhar uma aprovação tão rasa e temporária? O som de uma salva de palmas ou uma tela cheia de likes são só ruídos e números que o vento leva embora rapidinho. Agora, um bom caráter, a verdadeira excelência moral e o conforto de ter uma mente limpa e tranquila, essas são fortalezas que nada no mundo externo consegue derrubar. A gente ganha muito mais concentrando as energias em cuidar da nossa luz interna de forma silenciosa, em vez de passar os nossos dias correndo atrás das chamas fracas, ilusórias e alheias que, no fundo, a gente nunca vai poder controlar.